influência profunda sobre o psiquismo, sobre a psicologia, sobre a mentalidade humana. E por isso mesmo, a dificuldade da desmaterialização, a dificuldade do desapego, a dificuldade de perceber-se mais que corpo, mais que conformação biológica, mais que configuração meramente humana de manifestação terrena, feita do pó, da terra. Essa transcendência, que é uma proposta dos mortos para com os vivos, dos mortos que gritam a sua própria imortalidade e nos acenam para a momentânea inércia da nossa percepção humana e nos acenam para a momentânea condição de adormecimento da nossa percepção em torno de nós mesmos. Esses mortos que vêm nos sacudir de nossa poeira materialista, a fim de que possamos, em nos percebendo almas viventes, manifesta sobre a face da terra semelhança de Deus, nos nossos problemas, nos afetam no piano. O livro dos Espíritos é estruturado numa perspectiva didática. E os Espíritos procuraram um pedagogo francês para compilar as informações do mundo além-tumba. Procuraram um pedagogo para que ele pudesse estruturar esse pensamento de modo que fosse fácil o nosso entendimento e de modo que pudéssemos nos libertar da mera crença para uma conclusão dos fatos. O fato de que os espíritos são capazes de se comunicar com o mundo material, apesar de não serem mais vestidos da mesma estrutura material que somos. O fato da existência da mediunidade se configurar numa espécie de ponte psíquica que permita esse intercurso e esse intercâmbio. O fato de que progredimos, apesar dos pesares de nossas inclinações momentâneas, de nossas teimosias em evoluir. O fato de que Deus existe e que Deus, sendo fato, sendo Ele bom, quer, na sua bondade, a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa transcendência e a nossa libertação pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O fato de que o Evangelho é o anúncio de uma boa nova e de um reino que precisa se instaurar na terra mediante a nossa capacidade de autorredenção por meio desses princípios espirituais que Jesus nos revela há mais de 2000 anos. O fato de que essa obra levanta um véu para nos dizer que os nossos mortos não morreram, que o nosso avô, a nossa avó, o nosso tio querido, a nossa mãe, que o nosso irmão amado, que o nosso vizinho, que o nosso amigo que alentamos na amizade do coração, prossegue além da morte, pensando em nós, torcendo por nós e querendo de alguma forma nos aconselhar sobre os caminhos na face da terra, que sejam mais amenos, mais leves, mais tranquilos, mais felizes, querendo nos inspirar melhores decisões, a fim de que possamos alcançar decisões que nos traduzam as nossas vitórias sobre nós mesmos, a vitória sobre o nosso ego, a vitória sobre o nosso egoísmo, a vitória sobre o nosso orgulho, enfim. A estrutura do Livro dos Espíritos tem em sua primeira parte a síntese da quinta obra que Allan Kardec escreveria
intitulada de codificação por muitos irmãos espíritas, a obra A Gênese. A segunda parte do Livro dos Espíritos serviu de esteio e de base, pilar, para a concepção do Livro dos Médiuns. A terceira parte do Livro dos Espíritos serviu para elaborar o edifício do Evangelho segundo o Espiritismo, já que nele repousam as leis morais. E a quarta parte do Livro dos Espíritos serviu para elaborar a obra O Céu e o Inferno, que trata dos destinos do homem após a morte, em que Allan Kardec discute o niilismo, o nada, ou o destino alcandorado da imortalidade. A ideia de um céu e de um inferno, na concepção teológica tradicional, eternos, e que o Espiritismo vem falar que se trata de uma perspectiva muito mais psicológica do que de uma eternidade, porque Deus não seria justo e bom se condenasse o indivíduo que viveu 86 anos com a eternidade do inferno, ou que viveu apenas 86 anos com a eternidade de céu, sendo necessário ele ainda caminhar para alcançar a pureza espiritual, já que Jesus houvera dito: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, sendo uma única vida insuficiente para alcançar tal perfeição. O princípio da reencarnação, o princípio da prece, da oração como lei de adoração, porque sem adorar a Deus não alimentamos nossa alma, nem produzimos a justa comunhão com Deus para a vivência plena de sua manifestação. E se somos nós filhos de Deus, precisamos refletir a tarefa do Pai, aprender com o Pai, manifestar o Pai através da nossa expressão de trabalho sobre a face da terra. O Livro dos Espíritos é uma luz. E da segunda parte se destaca o Livro dos Médiuns, como seu ambiente científico de pesquisa, um verdadeiro laboratório do mundo invisível, em que Allan Kardec se debate e debate com os espíritos, e faz inúmeras perguntas a respeito de como vivem além da morte. Os espíritos falam de sentirem dor, mas revelam que a dor ela é uma impressão mental, um condicionamento psíquico que se tem devido ao costume de carregar este corpo físico por muito tempo sobre a face da terra. Os espíritos falam das dificuldades que eles próprios enfrentam de se desapegar da matéria, e que o estado de perturbação espiritual que acompanha a alma depois da morte é um estado natural que a média humana tem que enfrentar, porque a maioria de nós acaba tentando negar que morreu, e por achar que ainda precisava realizar algo, ou por achar que ainda deixou a caminho muitas pendências, ainda continuamos tentando reviver no corpo, num corpo que já desceu a cova. Por isso o sofrimento da alma depois da morte. E um dos grandes sofrimentos é perceber a perda de tempo. Ter perdido tanto tempo com tantas coisas sem valor para o espírito. Ter perdido tanto tempo com as picuinhas, com as inimizades. Ter perdido tanto tempo com as guerras interiores, os duelos pessoais, as querelas e as disputas, as concorrências pessoais. Desse modo, o Livro dos Médiuns se apresenta como um guia seguro para médiuns, para evocadores de espíritos, para dialogadores, acolhedores de espíritos, que intentam reproduzir o laboratório de Allan Kardec nas suas casas espíritas, através das diversificadas mediúnicas, conforme os tipos de médiuns de que disponham, a fim de conversar com os espíritos e a fim de, assim, aprender com os espíritos. Se o que move o espírita no intercurso do seu trabalho com os espíritos é a mera especulação de que os guias vão lhes ensinar tudo e por tudo fazerem e fazerem por eles as coisas, tais mediúnicas não são produtivas. E tais mediúnicas são reprováveis. E proibitivas, como Moisés o fizera,
naquela consulta aos mortos do passado, em que eram consultas para especulações pessoais. Será que vou bem no meu trabalho? Será que vou alcançar um emprego? Será que minha esposa me trai? Será que meu esposo é fiel? Será que vou ganhar na loteria? Será que vou prosperar financeiramente? Será que vou sair desse problema? E uma transferência que o ser humano faria aos espíritos, sem falar que sua atenção se voltaria tanto para os espíritos, que ele esqueceria da lei de adoração, de adorar a Deus em espírito e em verdade. E idolatraria espíritos e pessoas mortas, ao invés de adorar a Deus, dentro da perspectiva que o próprio Allan Kardec houvera descoberto com os espíritos. Desse modo, as reuniões mediúnicas precisam se apresentar nos centros espíritas como ambientes de aprendizado para a vida, mas não como um ambiente em que os espíritos tenham que resolver os nossos problemas, tendo em vista que os nossos problemas nos pertencem. E só há mérito quando nós mesmos desenvolvemos a nossa capacidade de resolução das problemáticas. Os espíritos poderão nos orientar com o evangelho, nos orientar com os princípios espirituais, nos falar que o que sofremos hoje é o resultado de nossas escolhas do passado, e nos orientar com o objetivo de fazer que as nossas escolhas boas do presente nos trarão um futuro bem melhor no amanhã. Precisamos compreender que as reuniões mediúnicas não podem ser objeto de especulação para facilitar ou favorecer as nossas vidas. Não podemos fazer dos espíritos nossos empregados, como alguém que a gente entrega o nosso nome lá e, com isso, magicamente, nós estaremos resolvendo os nossos problemas cotidianos. Precisamos fazer com que esses espíritos sejam nossos companheiros de jornada, interessados em nos auxiliar em nosso progresso espiritual, mas sem que isso signifique a transferência das responsabilidades que cabem somente a nós próprios. Muita gente reclama de Deus por causa da sua existência corpórea, por causa da sua própria vida. Muita gente endereça a Deus reclamações variadas, sem sequer fazer reflexões a respeito das escolhas que fez até ali. E muitas pessoas duvidam da bondade de Deus, achando que Deus está sendo injusto com elas. E muita gente chega para a gente e diz: meu tio que não gostava de nós, ou meu pai que não gostava de nós, ou um primo que não gostava de nós, desencarnou. E desde que ele desencarnou, nossa vida virou pelo avesso. Nós achamos que é ele que está influenciando a nossa família para o mal. E muitas vezes a pessoa se equivoca, porque esquece que nos desencarnes de determinadas pessoas da família, que são peças fundamentais da família, muitas vezes os familiares se entregam a determinados comportamentos. Os familiares se entregam a determinadas escolhas e decisões, que muitas vezes, na conjuntura, produzem aquela série de coisas. Estamos sempre querendo transferir. Desse modo, fazendo uma viagem de leitura do livro dos Espíritos para o livro dos Médiuns, nós precisamos nos reposicionar diante da mediunidade, para que não venhamos a fazer da mediunidade uma profissão, em que se cobra financeiramente pelas informações do mundo espiritual, em que se cobra das energias do mundo espiritual. Estamos hoje em dia cercados de um verdadeiro comércio de pseudociência. Eu não gostaria de citar nomes para não ofender ninguém, mas há os mais variados cursos em que se vende o fluido, aos mais variados cursos em que se vende campos espirituais de vivência, tais práticas
que invadiram inclusive o campo da psicologia, chegaram ao ponto de invadir o Senado brasileiro, como se uma mulher estuprada ela tivesse que pedir perdão ao estuprador, porque ela deve ao estuprador, como se o karma fosse uma dessas justiças inexoráveis, baseadas num princípio humano, puramente terreno, esquecendo-se que a vítima do estupro acabaria tendo que viver 2 vezes, tendo que criar um psicodrama de alguém fazer o papel do estuprador diante dela, e ela tendo que viver o papel duplamente, de ter sido estuprada e se ver diante de novo do papel de estuprador. Esse tipo de terapêutica, fundada por um ex-nazista, simplesmente tem invadido determinados ambientes, e é preocupante, porque situa como se tudo que nós vivêssemos de dramático fosse exclusivamente o resultado de um passado e não fosse o resultado dos desequilíbrios de determinados indivíduos que agem de modo violento, agressivo, usurpando o equilíbrio mental de determinadas pessoas. Nos divãs dos psicólogos, são vários os terapeutas que se deparam com mulheres que na idade adulta sofreram abusos na infância e que até agora não conseguem corrigir os seus passos. E ainda estão fazendo escolhas em que se aceitam em condição subalterna diante de homens machistas, misóginos, e que se prevalecem da posição resignada dessas mulheres, com o objetivo de doentiamente satisfazerem o seu processo de compensação de um complexo de inferioridade, porque normalmente tais homens não são no caráter. Normalmente tais homens, na verdade, sofrem de um complexo de inferioridade, que precisam usar determinados objetos pessoais ou pessoas para poderem se prevalecer, porque não conseguiram ser muita coisa diante de si mesmos ou da autoimagem de consideração própria. Nós precisamos, então, ter cuidado para que a mediunidade não seja vulgarizada à conta de mercado e de mercadoria, diante de novos vendilhões do templo, em cursos em que se pagam algumas bagatelas ou alguns milhares de dinheiro para robustecer pessoas que não conseguiram se recolocar profissionalmente e que procuram esse filão de negócios. Verdadeiros fraudadores de internet apareceram, em que as pessoas, na busca de receitas de bolo, pagam somas vultosas para adquirirem resultados mágicos para as problemáticas de suas vidas. Quando, na verdade, determinada pendência emocional exige um trabalho interior para poder você reverter aquele quadro. Determinadas pendências psíquicas exigem do indivíduo um processo em que ele tem que dar conta daquilo com algum profissional ou pessoa com habilidade administrativa capaz de situar para ela e fazê-la olhar melhor, com mais clareza, aquele campo da sua vida, aquela área da sua vida. Precisamos ter muito cuidado com esse novo comércio que tem se apresentado e que fazem com que determinadas mulheres tenham que cuidar, inclusive, do seu ex, porque elas parecem trazer a gestação psicológica do ex. E se essa mulher já teve 10 ex, 20 ex,
Quando é que ela vai se curar desse processo criado de, aspas, gravidez psíquica? Com todo respeito aos modismos que estão sendo criados, mas, como diz um meme, o golpe está aí. Cai quem quer. Ou cai por ignorância. Ou cai porque quer atalho. Tais pessoas também têm responsabilidade pessoal, porque vivemos a cata de atalho. Você tem pedra na vesícula, mas você quer um médium de cura. Você tem pedra na vesícula, mas você vai atrás de um cirurgião médium ou médium de cirurgia para lhe cortar. Você tem pedra nos rins, mas você vai atrás de um médium, quando você deveria ir atrás de um médico que estudou e é diplomado e é competente para tal situação. Se dissesse que a sua problemática não tem nenhuma dimensão no exame, se dissesse que a sua problemática não tem diagnóstico algum, se dissesse que a sua problemática é o resultado de algo que precisa de uma operação com valores vultosos e você muito pobre não pode pagar, se dissesse que aquele medicamento é tão caro que você não pode adquirir para debelar determinada enfermidade, mas não. Criou-se uma verdadeira feira, a feira da mediunidade cirúrgica, a feira das mediunidades de cirurgias, fadadas a escândalos, com toques de mão em seios ou na genitália de mulheres, a toque de escândalos dos mais diversificados médiuns de cirurgias, escandalizando as coisas sagradas, tanto do espiritismo quanto do catolicismo, no caso de um médium católico famoso, que todo mundo disse que era espírita, mas é católico, assumidamente. Porém, não deixa de ser a mediunidade de cura, colocada na conta de ponte de assédios para a locupletação de determinados desequilíbrios sexuais que o indivíduo carrega consigo e acaba alcançando facilidades, a ponto de determinados indivíduos virem a dizer que o sêmen masculino é uma forma de ectoplasma capaz de curar a pessoa, ou a ponto de determinado professor que se diz terapeuta dizer que a terapia sexual pode ajudar determinada mulher, fazendo com que ela se entregue a ele do ponto de vista sexual. Escândalo recente dos jornais. Perceberam que mundo nós estamos vivendo? Entenderam por que Moisés proibiu a comunicação dos espíritos naquela época? Porque aquela humanidade não estava amadurecida? E me pergunto se hoje a humanidade conseguiu amadurecer suficientemente? Já que a gente vê gente dependente de carta psicografada. E não vai ao centro espírita para tratamento espiritual, e não vai ao centro espírita para palestra, e não vai ao centro espírita para estudos, mas vai quando tem carta. E lamento muito por essas pessoas, se houver médium sério que perceba tal coisa. E médium sério, com espírito sério, que percebendo tal coisa, vai demorar a trazer carta. Para não alimentar uma dependência emocional que não esclarece. Uma dependência emocional que vira uma boia, mas não tira da tempestade. Uma dependência emocional que não liberta, mas que vicia. E alimenta uma competição. Quantas cartas você recebeu? Eu recebi 5. Ai, você não recebeu nenhuma carta? Eu já estou aqui há 2 anos, nunca recebi nenhuma carta. Ou eu já recebi 10 cartas. E deturpam a consolação.
do Consolador. Existe uma carta que precisa ser lida e quase ninguém lê. Que é a carta do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E existe uma carta a ser escrita que quase ninguém escreve. A carta que Paulo refletia, falando que precisamos ser cartas de Cristo para este mundo ainda tragado pelas sombras das trevas. Há cartas que nós precisamos escrever com os nossos exemplos no nosso cotidiano, no esforço de debelar esse homem velho que arrastamos no nosso passado de numerosas reencarnações. Mas há pessoas inúmeras que vão tentar te sensibilizar e vão tentar te dizer que você é um descaridoso, porque você não alimenta esse tipo de zona emocional crônica, sem esclarecimento e luz, mas que simplesmente mantém o indivíduo na treva da lamentação, na treva da lágrima e na dependência psicológica, emocional, sem que ele consiga largar as muletas e prossiga com muletas até o final da existência. O Espiritismo só cumpre o seu papel quando ele libertar você da sua ignorância e permitir que você caminhe com os próprios pés. Enquanto isso não acontece, enquanto você for dependente de pastores, dependente de padres, dependente de médiuns, dependente de gurus, dependente de líderes religiosos, você está simplesmente achando que serve a Deus, mas ainda serve a Mamon. Você estará simplesmente frequentando lugares, achando que garante a porta do reino dos céus aberta para você, como se reproduzisse a idade medieval, em que reis, no alto do suspiro último antes da morte, doavam terras para ver se adquiriam lotes no céu. E vamos desencarnar, ainda nas trevas dos umbrais, demorando-nos diante do espelho de nossas próprias perturbações espirituais, por falta de alcançar a reforma íntima e a transcendência interior, iludidos, porque frequentamos lugares e achando que a frequência a lugares nos desobriga da consciência de realizar algo no mundo, de realizar a transformação do mundo pela transformação de nós mesmos. Eu sei que são palavras fortes, mas as palavras precisam ser relevantes e precisam ser edificadoras, mas elas nunca serão e deverão ser uma propositura de ilusões ou a venda de uma receita de bolo para que os indivíduos saiam daqui iludidos com a ideia de que foram abençoados, mas não produziram a própria bênção pela sintonia em comunhão com Deus, que é a tarefa de urgência de cada um de nós. Fazer desse espaço um espaço de provocação, fazer desse espaço um espaço em que fugimos de nossas zonas de conforto para criarmos uma escolaridade espiritual verdadeira, em que lá fora possamos não mais beber e fazer do álcool o nosso Senhor. Evitar que ele seja o nosso Senhor e nós sejamos o escravo desse álcool que tem minado a nossa existência. E parar de achar que é possível conciliar o mundo espiritual com o mundo terreno, mantendo os nossos vícios, os nossos hábitos seculares, pensando que enganamos a Deus, quando estamos enganando a nós mesmos, vivendo vidas duplas, numa espécie de dualidade doentia, que acaba simplesmente nos iludindo com a promessa de céu, que efetivamente é uma quimera, e na verdade é inalcançável,
porque não tomamos a verdadeira decisão da conversão do nosso coração, da conversão interior, verdadeira e efetiva. Eu quero dizer para os senhores que eu não quero mais viver sob a árvore frondosa do Espiritismo sendo o que sou, porque satisfeito não estou com o que sou. Em face do homem velho que ainda sou, e que preciso debelar para ser o melhor alguém na vida de outro alguém, para ser mais humilde, estender um pouco mais a mão, sentir a dor e doer, e me permitir, doendo, saber que no outro dói tanto quanto em mim. E ter sem ser possuído, mas ter para usar e usufruir. E saber que hoje eu tenho, amanhã podendo não ter. E enfrentar as provações, sabendo que há provações maiores que a minha. E entender que assim, eu posso olhar para o outro não de cima, mas nivelado no mesmo chão da terra. E saber que nenhuma cova, por mais porcelanato, por mais mármore, por mais luxo ou brilho, não me diferencia de quem quer que seja. Porque o corpo ao pó volta a ser, enquanto a alma aturdida se levanta, querendo perguntar o que sou agora. O que fiz de mim? O Espiritismo vem nos sacudir, para que deixemos que essa experiência religiosa seja esse grande engano que nós estamos há séculos vivenciando, num sistema religioso em que representamos máscaras e papéis, e somos muito menos o que palestramos, muito mais o que somos, no verdadeiro abismo entre o que falamos e o que vivemos. Quem dera fôssemos as páginas, quem dera fôssemos a voz, quem dera fôssemos os cânticos, quem dera fôssemos os louvores, quem dera fôssemos a poesia lírica desse evangelho, debulhado tão carinhosamente e entregue com tanto amor e com tanta entrega de corpo e de alma para o nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de nós. Quem dera não houvesse esse abismo entre mensagem e homem, e quem dera a nossa palavra tivesse a capacidade de sacudir a tal ponto os corações humanos, que daqui não saíssemos senão com um único compromisso: pedir perdão a quem ofendemos, amar mais a quem não expressamos o verdadeiro amor, visitar mais os doentes, fazer mais pelos idosos, agradecê-los pelas suas rugas e pela experiência que eles tiveram. Não deixar para depois, minha mãe, como o quanto eu te amo. Meu pai, o quanto eu te devo. Não deixar para depois, nunca, aquilo que podemos dizer hoje àqueles que estão vivendo conosco. Que pudéssemos nos desarmar verdadeiramente. Que não tivéssemos tanto a palavra tão afiada e tão habilmente articulada, na língua que bate e rebate entre os dentes, como se fosse um verdadeiro tambor de guerra, anunciando os canhões da nossa retórica, a sambarcar a paz do outro com acusações humilhantes. Ah, Senhor, quem dera nós pudéssemos já ser um pouco do teu evangelho na terra. Quem dera
pudéssemos ser menos hipócritas e pudéssemos viver uma linha sequer do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E que os fenômenos da mediunidade não fossem em nossas vidas apenas e tão somente a impressão dos impressionamentos dos nossos sentidos, na expressão dos médiuns, que falando não falam só, e que representam o ecoar de muitas vozes do além, a tentar sacudir a poeira do materialismo daqueles que vivem no aquém. Quem dera, meu Deus, Jesus, bons espíritos que vos dignais assistir-nos, nós pudéssemos nos vestir de ouro, mas por dentro pudéssemos ser tão humildes quanto o pobrezinho de Assis, que trocou as vestes da burguesia pelo manto mínimo e esfarrapado do mendigo da rua, para amar o irmão lobo, o irmão sol, a irmã lua. Quem dera, Senhor, nós pudéssemos te enxergar de verdade, porque se nós te encontrássemos, Senhor, de verdade, nós nunca mais seríamos os mesmos, nunca mais transferiríamos de encarnação em encarnação, novos sacerdotes do passado, carregando ainda o ímpeto da arrogância, de um conhecimento que nós não temos, posto que o universo é tão vasto e nós somos mera poeira, que o sopro de Deus acabaria. Ah, Senhor, que os conhecimentos do mundo espiritual pudessem ser mais valorizados por nós, e nós pudéssemos assim viver de verdade essas verdades que não podem ser pérolas aos porcos, que pudéssemos ser menos esses porcos e mais dignos do teu evangelho na terra. Os espíritos, que são as vozes dos céus, como um imenso exército que se desdobra do alto abaixo da terra, vieram nos dizer: homens, o relógio do tempo ecoa novas horas, e no soar do sino e das trombetas, novo dia anuncia a necessidade da renovação. Renovai-vos, e não postergai, nem procrastineis por mais tempo a vossa redenção. Jesus é o mesmo. Assim como a humanidade não mudou nem um pouco, ele é o mesmo que ama, que serve, que multiplica o pão do evangelho ao faminto da alma, que coloca a luz sobre o candelabro àquele que vive nas trevas, que acolhe as criancinhas que ainda somos, ainda infantes na escolaridade do mundo de Deus, que ainda olha para os nossos dedos acusadores diante da mulher adúltera e nos pergunta: quem não tem pecados? Que esses livros e as obras que visitam o mundo em páginas através dos mais inúmeros médiuns, a Bíblia, o Bhagavad Gita, a Torá, a Taná, os Upanishads, os Vedas, o Mahabharata, o livro dos mortos egípcio, o livro tibetano dos mortos, todas as obras que já foram grafadas como o Corão, reveladas pelo mundo espiritual aos mais inúmeros sensitivos ou profetas que visitaram este planeta, que possam ser percebidos
como a tentativa amorosa de Deus em nos despertar para a verdadeira filiação que precisamos desenvolver. Esse pedido a partir de mim mesmo, que sou ainda tão débil, tão inferior e ainda tão necessitado da luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz. Depois das palavras proferidas pelo Newton, que sensibilizaram a todos nós, dá vontade de permanecer com ele por mais tempo aqui, mas seria uma falta de caridade nossa para com ele, né? Mas vamos dar uma pausa rapidinha, de uns 15 minutos, 21h15 nós retornaremos, e é lógico que algumas palavras proferidas pelo Newton devem despertar a curiosidade de vocês, se é o momento de vocês fazerem essas perguntas ao Newton, para que vocês saiam mais elucidados, né, com essa resposta que será proferida pelo Newton. Então, estirar as pernas um instantinho, durante 15 minutos, aí nós retornaremos novamente ao salão para continuar com a segunda parte de perguntas e respostas. Quem desejar, nós temos uma livraria que tem diversos títulos